Oi moçada, tudo bem? Vamos fazer a nossa segunda videoaula, certo? Na aula passada, a gente começamos a estudar os ângulos em um triângulo. Então vamos revisar o que nós vimos na aula anterior. Definição de um triângulo. Se eu tenho três pontos não colineares, eu tenho aqui o ponto A, B e C. Pontos não colineares são pontos que não estão alinhados, certo? Se você unir esses pontos com segmento de retas AB, BC e AC, eu vou formar a figura plana que é o triângulo. Essa região interna ao triângulo que está colorido é a chamada superfície triangular. Os elementos de um triângulo tem os vértices, que são os pontos não colineares, A, B e C, são os lados, que são os segmentos que unem os vértices, que unem os pontos, é o AB, o BC e o AC. Além dos lados e os vértices, nós temos os ângulos internos. Cada vértice do triângulo me dá um ângulo interno. Eu tenho no A, no B e no C um ângulo interno. E falei sobre o ângulo externo, que é o prolongamento dos lados de um triângulo. Se você prolongar o lado BA, no sentido de B para A, eu vou encontrar o ângulo externo aqui no vértice A. Se eu fizer o prolongamento de C para A, eu vou encontrar o ângulo externo em C, ok? E se eu fizer o prolongamento de C para B, eu vou encontrar o ângulo externo em B. Também nós começamos a fazer o estudo da classificação do triângulo. Nós vimos que o triângulo eles podem ser classificados de duas maneiras. Quanto à medida dos seus lados, que nós vimos que são triângulo equilátero, quando possui os três lados de mesma medida. Triângulo isósceles, quando possui dois lados com mesma medida. E escaleno, quando tem três lados de medida diferentes. Certo, gente? Bom, aí nós fizemos o exercício 1 e o exercício 2. Agora a gente vai dar continuidade na aula. A gente vai ver a classificação do triângulo quanto à medida dos seus ângulos. Bom, eles podem ser classificados como acutângulo, quando ele possui os três ângulos agudos. O que são ângulos agudos? Ângulos que medem menos de 90 graus. Ele pode ser classificado como um triângulo retângulo, quando ele possui um ângulo reto. O ângulo reto é quando a medida é igual a 90 graus. E ele pode ser classificado como obtusângulo, quando ele possui um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo com medida maior que 90 graus. Bom, o exercício 3, ele pede para vocês medirem os ângulos internos dos triângulos, que é o ABC, DEF e GHE. Vocês vão usar o transferidor para fazer essas medidas, tá, gente? Para facilitar a medição com o transferidor, faça como eu falei para vocês na aula. Prolongue os lados do triângulo. Vamos supor que você vai medir o ângulo C aqui do triângulo ABC, o ângulo interno C. Prolonga o CB bem grande e o CA também bem grande. Aí vocês vão posicionar o transferidor e medir o ângulo C, ok? Se você quiser medir o ângulo B, você vai prolongar o BA bem grande e o BC bem grande e vai posicionar o transferidor. Agora, no DEF é a mesma coisa. Vocês vão prolongar os lados para poder medir o ângulo. Assim também no triângulo GHI, ok? Então prolonga. Se vocês depois quiserem prolongar e ir apagando depois que medir o ângulo, pode, tá? Ou pode até deixar os traços aí. Na letra A, ele pede para você classificar os ângulos que vocês mediram no triângulo. No ângulo A do triângulo ABC, você vai verificar quanto mediu esse ângulo, se ele é um ângulo maior, menor ou igual a 90 graus. Se for menor que 90 graus, você vai classificar como agudo. Se for igual a 90 graus, você vai por ângulo reto. E se for maior que 90, obtuso, tá? Vocês vão fazer isso pro ângulo A, pro ângulo B, C e para os outros triângulos, do D, E, U, F, G, H, I, ok? Bom, no item B, vocês vão classificar o triângulo de acordo com a medida dos seus ângulos. Então, você vai verificar os ângulos A, B e C do triângulo ABC. Se forem todos ângulos agudos, você vai classificar o triângulo. Triângulo ABC é acutângulo. A mesma coisa você vai fazer para o triângulo DEF.
Se tiver um ângulo obtuso, você vai classificar como triângulo DF é obtusângulo. E você vai classificar o GHI. Se você tiver um ângulo reto, triângulo GHI é retângulo. Certo? No exercício 4, ele pede para você voltar no item 2, o exercício 2 que nós fizemos, a construção na aula passada, e classificar o triângulo quanto à medida dos seus ângulos. Então, voltando à página aqui, ó, da aula passada, nós construímos esse triângulo PQR. Aí, você vai pegar o transferidor e medir os ângulos desse triângulo. Pode prolongar os lados também. Aí, você vai verificar se ele é acutângulo, obtusângulo ou retângulo. Aí, vai responder o exercício 4. O triângulo PQR é. Aí, classifica ele. Certo, gente? Bom, o exercício de baixo aí, 1, ele é uma construção. Ele pede para você usar régua e compasso para construir um triângulo de lado 1,5 centímetro, 2 centímetros e 2,5 centímetros. Ele dá uma dica para começar a construir o triângulo pelo lado de medida 2 centímetros. Então, vocês vão pegar uma régua e vai traçar aqui um segmento de 2 centímetros. Chama as extremidades desse segmento de A e B. Então, segmento AB, 2 centímetros. Você vai pegar o compasso e a régua, abrir o compasso em 1,5 centímetros e colocar a ponta seca, a ponta de agulha do compasso no A. E vai girar o compasso, fazer uma circunferência de raio 1,5 centro A. Depois, você vai pegar o compasso com a régua, abrir o compasso em 2,5 centímetros. Colocar a ponta seca do compasso no B, girar o compasso e fazer uma nova circunferência de raio 2,5 centro B. Vocês vão verificar que as duas circunferências traçadas, elas vão cruzar em 2 pontos, um acima do segmento AB, outro abaixo do segmento AB. Vocês vão escolher um dos 2 pontos, um dos cruzamentos. Se você escolher o de cima, você vai marcar um pontinho e chamar de ponto C. E vai pegar a régua e traçar de C até A e de C até B. Você vai construir o triângulo ABC. Aí ele pede para você classificar esse triângulo quanto à medida dos seus ângulos. Aí você pega a régua e o transferidor, pega a régua, prolonga os lados do triângulo e pega o transferidor e mede os ângulos A, B e C. Se os ângulos forem agudos, vocês classifica o triângulo ABC é acutângulo. Se tiver um ângulo maior que 90, o triângulo ABC é obtusângulo. E se o triângulo ABC tiver um ângulo reto, ele é um triângulo retângulo. Ok, gente? Bom, continuando, a gente vai começar a fazer o estudo dos ângulos internos do triângulo, tá? Bom, nós vamos estudar a propriedade da soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo. Quanto mede se você somar os 3 ângulos internos de um triângulo? Esse nós vamos chegar a uma conclusão. Essa primeira parte, ela é experimental, é o que sempre vem na apostila. Depois vem a outra parte que a gente usa as propriedades matemáticas para comprovar essas conjecturas que a gente faz na experimental. Ok? Essa experimental, o ideal seria a gente fazer em sala de aula. Mas como não é possível, eu vou comentando com vocês, vocês vão preenchendo e qualquer dúvida vocês me perguntem no plantão, ok? Bom, ele vai começar a falar para vocês sobre recobrimento de uma superfície plana por polígonos regulares. Ele falou que vocês viram isso aí no 7º ano. Bom, o que são polígonos regulares? Polígonos regulares são polígonos que tem medida de lados iguais, ou seja, eles são equiláteros, e tem também medida de ângulos internos iguais. Então, eles são equiângulos. Então, eles são equiláteros e equiângulos. Então, esse hexágono que eu tenho na figura 1 aqui, ele é um polígono regular. Ele tem todos os lados iguais e todos os ângulos internos vão medir 120 graus. Esses 3 hexágonos. Cada ângulo interno 120. Na figura 2, o pentágono regular. Todos os lados de medidas iguais e todos os ângulos internos dele mede 108. Bom, como é que eu vou descobrir, como é que eu sei qual polígono que vai dar recobrimento perfeito a uma superfície plana ou não vai dar recobrimento perfeito? Se não der recobrimento perfeito, é que eles vão ficar sobrepostos, ou seja, um polígono sobre o outro.
ou sobrar espaço vazio, como esse daqui, ó, tá? É isso que a gente vai saber. Qual deles que não vai deixar acontecer isso? Bom, para a gente saber qual é o polígono que dá sobreposição perfeita sobre uma superfície plana, a gente vai pegar a medida do ângulo interno do polígono, igual nesse caso do hexágono regular, 120 graus. Esse número, essa medida 120, ele é um divisor de 360. Por isso que, quando você posiciona os hexágonos regulares por uma sobreposição numa superfície plana, ele dá uma sobreposição perfeita, ele sobrepõe perfeitamente uma figura plana, tá? Uma região plana, como esse daqui, ó. Já nesse caso, se você pegar o 108, ele não é divisor de 360. Então, por isso que sobrou esse espaço em branco aqui, não dá uma sobreposição perfeita, ele fica com espaço vazio, ok? Então, basta verificar se o ângulo interno de um polígono regular, ele é um divisor de 360. Aí a gente sabe qual é o polígono regular que dá uma sobreposição numa região plana, ok? Bom, o exercício 1, ele pede isso para vocês. A condição que você precisa saber para que se um polígono regular, ele vai cobrir uma região plana. Então vocês vão anotar aqui, escrever aqui que verificar se a medida do ângulo interno do polígono é um divisor de 360 graus, certo? Bom, continuando, agora a gente vai ver sobre os triângulos. Tá? Ele fez uma pergunta, e no caso dos triângulos? Bom, a gente vai ver isso agora. Essa parte teria que até fazer um recorte aí no anexo 1, tá? Bom, como não há necessidade aí de fazer esse recorte, se vocês quiserem, vocês podem fazer e verificar, tá? Mas eu vou comentar aqui, vocês vão entender, ok? Bom, no item A, ele fala em que vocês têm lá atrás 4 pares de triângulos. Tem os triângulos azuis, vermelhos, verdes e amarelos, né? Aí, se a gente tivesse numa sala, a gente pegasse, se você escolhesse um desses triângulos, né? Ele quer um recobrimento com um único tipo de peça. Então, se você vem aqui, escolhe um desses triângulos, vamos supor, escolher as cores vermelhas, o triângulo vermelho, par vermelho. Então, você vai pegar o seu, dos seus amigos aí e vai tentar cobrir uma superfície plana, uma folha, por exemplo. Você vai ver que a sobreposição deles vai dar perfeito, ok? Só que não é só o vermelho, se vocês fizerem essa experiência. Se vocês pegarem o azul, o verde e o amarelo, vocês vão ver que todos vão dar uma sobreposição numa superfície plana perfeitamente, ok? Então, os 4 tipos têm condições de você fazer essa sobreposição. Então, você pode responder aí para ele, né, que os 4 tipos de triângulos sobrepõem uma superfície plana perfeitamente, ok? Depois eu mando o gabarito para vocês dessa aula e vocês vão observar aí, ok? No item B, ele pede para discutir com os colegas. Como nós não estamos em grupo, a gente não dá para fazer essa parte, então que nem precisa fazer, tá? No item 3, no exercício 3, ele pede também, se estivesse lá na sala, juntar as peças com os outros colegas. Então você vai lá, pega a peça, você escolheu a peça vermelha, você pega a sua, do outro colega e vai tentar fazer o recobrimento. Você vai ver que todos os 4 tipos vão dar recobrimento perfeito, ok? Aqui ele pergunta, né? Qual deles vão dar que vai permitir o recobrimento. Então você pode pôr os 4 tipos de triângulos, né? Até eu vou mandar para você no gabarito um desenho aí mostrando isso daí, tá? Bom, até nesse caso que você monta aí, por exemplo, se pegar 4 triângulos vermelhos e montar aí tenta cobrir uma superfície plana, vocês vão verificar aí o recobrimento perfeito. E aí vocês vão verificar que os ângulos formados nesses triângulos, os 3 ângulos dão um ângulo de meia volta, ou seja, um ângulo de 180 graus. Na letra B, ele pede para a gente discutir o que a gente respondeu no item B, que nós fizemos, sobre as novas conclusões do grupo. Então, vocês vão acrescentar aí para nós,
que quando a gente fez isso, aqui no desenho que eu vou mostrar para vocês no gabarito, que vocês tiverem, vocês vão ver que a soma das medidas dos ângulos de um triângulo vai dar 180 graus. Então vocês vão anotar aqui no item B, que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Certo, gente? Bom, no exercício 4, ele pede para você pegar o transferidor e medir os ângulos internos dos triângulos. Então você vai pegar o triângulo azul, pega um deles e mede os 3 ângulos internos e anote aqui quanto mede cada um deles. O vermelho, a mesma coisa. O verde, mesma coisa. E o amarelo também, os 3 ângulos do triângulo amarelo. Bom, no exercício 5, ele pede para a gente fazer uma conclusão sobre o item 3 e o item 4. Bom, se vocês observarem os 3 ângulos do triângulo azuis aqui que vocês mediram, a soma desses 3 ângulos vai dar igual a 180 graus. Tá? Só não vai dar, gente, se na hora de vocês medirem não ficar perfeitamente, mas se fizer direitinho as medições, vocês vão ver que vai dar 180 graus. O vermelho também, os 3 ângulos que você mediu do triângulo vermelho também vai dar 180. O verde também e o amarelo também. Então todos eles, a soma dos internos de um triângulo vai dar 180 graus. Então você vai escrever a observação aqui, que a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Ok, moçada? Bom, essa foi a nossa segundo vídeo aula, ok? Gente, eu gostaria que vocês fizessem o exercício 1 do teste e o exercício 1, 2 e 3 do em casa, tá bom? Qualquer dúvida da aula, vocês vão tirar na quinta-feira no nosso horário de plantão, ok? Tá? Não esqueça lá, 9h30 às 10h30. Um abraço, até lá.